Galera, já vou começar dando risada. Porque eu fiz um puta de um vídeo, gravei ele inteiro aqui. E eu vi que a minha configuração do microfone não pegou. E eu tava falando praticamente quase 10 minutos aqui com vocês. E gravando, aliás, sem áudio. Pra acabar, né? Mas bora lá. Vamos esforçar aqui. Comprei um BTG novo da Creality. Em vez de simplesmente colocar para imprimir uma peça, resolvi pegar para vocês exatamente todo o processo que eu faço para calibrar qualquer filamento PETG. Será que ele veio úmido? E hoje eu vou descobrir tudo isso com vocês. Muita gente, quando compra o PETG novo, coloca na impressora e quando aparecem fios de impressão, começa a mexer um monte de configuração sem saber exatamente qual que é o motivo do problema, qual que é o problema. E então hoje eu vou fazer diferente, vou trazer para vocês o processo todo que eu faço quando vem filamento novo, para poder eliminar a variável um de cada vez. E para começar, a gente vai iniciar com alguns testes. O primeiro deles, retração. O teste de retração é aquele teste das duas torrezinhas que aparece com um monte de fiozinho, né? Que é para ver o quê? Para ver se como que tá a umidade, se tem bolinha nele, se tem alterações nas torres, se está com excesso de extrusão. Ali a gente consegue ver a umidade do filamento. E às vezes, mesmo estando embalado, tudo bonitinho, o cara entrega na caixa, igual esse aqui, que está embalado, bonitinho, tudo, ó, tá embalado. Só de fazer isso, você fala, pô, tá bom. Cara, e não. Às vezes você pega ele, já veio de um ambiente onde tinha muita umidade, ele vai pegar umidade, ainda mais PETG. Os testes vão ser uma retração, que é o da torrinha, uma secagem, que eu vou ensinar vocês a secar o filamento de uma forma para quem tem impressora. Quem tem impressora e vai conseguir secar na própria impressora do teu filamento. Isso é uma forma alternativa, né? Uma alternativa diferente, porque quem não tem impressora oficial, né, que é a secadora, ela usa esse formato, tá? E depois dessa secagem, a gente vai lá e refaz a retração, para ver se teve diferença da umidade. Após, a gente vai fazer o teste de temperatura, aí vou abrir para vocês o fatiador e mostrar esse detalhe para vocês, as mudanças, e vamos ver exatamente como ficou cada teste. Quais são as dificuldades, o que vai aparentar e como a gente vai resolver. Depois de temperatura, tem o flow rate, que é o teste de fluxo fino, né? E o pressure advance para ver a quantidade de materiais passando nas bordas. E aí a gente consegue ver as plaquinhas se estão com acabamento bom ou não. Bom, galera, ó, abrindo o fatiador aqui, eu vou abrir para vocês aqui o teste de retração, que é o das torrezinhas. Beleza, ó. Calibração lá em cima. Vem aqui, ó. Teste de retração. Coloquei como referência inicial aqui de 0 a 2. Beleza, etapa foi. Dá ok. Apareceu, ó. Esse é o testezinho que a gente vai ver, tá bom? E aqui a gente consegue ver a qualidade dele, onde que tá a referência e os links, tá bom? Beleza, bora lá. Colocou para fatiar e pau no gato. Bom, galera, ó, eu fiz o primeiro teste, que é esse aqui. Vocês vão reparar, olha o tanto de strings que tem ele, tá? Tá vendo que tem as bordinhas, estão bem cheias, estão bem... Agora tem bastante material neles. Isso aqui me mostra que tem umidade, tá? Olha essas linhas mais grossas, as referências. Isso aqui é dá para perceber que tá todo... Ó, olha aqui, agora eu consegui ficar melhor, ó. Isso aqui já me mostra umidade e os strings nem me fala, que é esses pelinhos. Beleza? Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a secagem dele. E eu vou ensinar para você uma forma lá de fazer com a própria impressora, usando uma caixinha de papelão. Galera, como que faz? Ó, vamos pensar assim. Nós vamos colocar filamento
a 65 graus na mesa. Eu estou usando um filamento PETG da Creality, ó. Suspeitando que ele está com um pouco de umidade. Algumas peças minhas estão ficando com string, estão fazendo bolinhas e tal. Aí você pega uma caixinha de filamento mesmo, ó. Aí você recorta, ó. Recorta em quadradinho. Essa aqui tem um furinho aqui onde que eu vou deixar aberto. E aqui eu vou tampar o filamento na mesa. Ó, isso é um formato de você fazer a secagem sem ter secadora, é uma opção. Primeiro a gente coloca de 4 a 6 horas a 65 graus. Como é PETG, se for espelhar seria 40, seria bom, tá? Aí você tampa o filamento aqui, ó, na mesa. Já colocando filamento mesmo, ó, dentro da caixinha. Coloca mesmo. E aumenta no nosso visorzinho da própria Bambu Lab 65 graus, tá? Lembrando, eu fiz um teste de retração, tá? Depois eu vou comparar isso com vocês após 6 horas, 4 a 6 horas utilizando esse formato. Aí a gente vê e valida para vocês, beleza? A gente acabou de passar pela secagem, a gente fez praticamente 5 horas fazendo a secagem a 65 graus, a placa aquecida, né? Usando a caixinha de papelão em cima do filamento, tá? Fazendo como se fosse uma enclausuração. Enclausuraram a caixinha, isso faz com que a temperatura fique naquela região e tirando a umidade, tá? Eu usei uma referência que é o meu... para ver a umidade, ele bateu ali em 40 de umidade, então já baixou bem. Tava 68, se não me engano, quando eu vi. Aí a gente vai comparar a diferença. Que veio com, de novo, eu refiz esse teste de retração novamente, com aqueles da torrezinhas, ó. De novo foi feito ele, tá? E a gente vai agora comparar. Ó, isso aqui foi o novo. Esse é o antigo. Ó. Dá para ver o material, vocês conseguem ver a diferença, ó. Olha o excesso de material ali, olha o excesso de strings, olha as paredes tudo acumulada. Olha lá, olha como tá, beleza. Agora a gente vai comparar isso aqui. Ele tá com bastante string ainda, tá? Quer dizer que a umidade realmente já tá ativa, mas não é só isso. Isso aqui já fica mais bonitinho de ver os materiais, olha lá. Ele ficou mais uniforme, mas o string ainda aparece. É agora que a gente vai começar as outras calibrações. E no fatiador novamente, ó, esse daqui estava o nosso teste de retração. A gente vai lá na calibração novamente, ó, calibração, temperatura. Aí seleciona o PETG, que é o que a gente está testando aqui, né? Eu coloquei de 225 a 260. A referência que eles colocam para temperatura pré-PETG é 255, né? Então você colocou um PETG genérico aqui, eles já jogam a temperatura do bico em 255. E agora vocês vão ver, a gente faz esse teste para aqui, ó. Clicou OK, beleza. Aí vai aparecer a torre. E vai imprimir a torre desse formato, ó. Conseguindo visualizar 260 graus, 55 graus no bico, 250 e vai subindo. E a gente vai comparar através dele qual ficou melhor para a gente usar como referência no bico na hora de imprimir. Olha aqui, galera, que legal, ó. Isso aqui é o teste que a gente acabou de fazer. Vocês conseguem reparar? Olha aqui, agora melhorou a qualidade, ó. Nossa, ainda é feio mesmo, ó. Olha o 260 aqui embaixo. Como tá feio.
Você vê que o excesso de temperatura tá fazendo ruim aqui para eles, ó. 255, 250, 245. Aí você percebe que começa a melhorar, ó. Com 245 vai 240. Aí vem 235. Aí já percebe que diminuiu aqui, ó. Os pelinhos, diminuiu a base aqui, a retração. Aí começou a melhorar aqui. Aí a melhora aqui aparentemente é 230. E 220 ainda fica, 225 ficou até que bom o tempo também. Mas aí me mostrou um sinal aqui em cima. Então, eu tenho que olhar isso aqui e observar o quê? Que praticamente o melhor disso aqui é entre 225 e 230. Ó, aí. 230 com certeza ficou como o meu preferido aqui. A 230 entregou um pouco mais qualidade. E agora a gente vai mudar isso aqui na temperatura do bico e realizar o próximo teste. Bom, já fizemos o teste de retração, já secamos o filamento, já fizemos o teste de temperatura, descobrimos que a 230 está sendo melhor para esse filamento. Olha que legal, galera, ó. Vou mostrar outro para vocês verem. Eu tenho aqui do vermelho meu. Olha o meu vermelho. Olha lá o 225, 220, olha o 215, 220. Olha o 215, que bonito, cara. Alguma vez você imaginou fazer isso com 215 num PETG? Né? Eu não imaginava que isso dava pra acontecer. Aí eu faço o teste aqui no preto. Olha o preto, ó. Olha o 220 como é mais bonito, 225, ó. É legal de ver isso, porque você vê que a temperatura não dá pra... Olha aqui o 255, que é o que eles falam como oficial. Tudo trupeado aqui. Aí você consegue ver exatamente a medida de temperatura de bico. Você vê que isso faz toda a diferença, tá? Beleza, ó. Agora, estamos aqui no fatiador com a temperatura de bico. Acabamos, fizemos o teste, já sabemos qual que é. O do branco é 230, beleza. Agora vamos lá na calibração de... Ah, não. Agora o certo seria a gente fazer o teste de fluxo fino. Só que eu gosto de baixar um do MakeWord, que ele usa uma referência de -5 até +5. Ele consegue ter uma base maior, porque o que tem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, o fino, ele é de, ó lá, -9, ó lá, -9 até 0. Eu quero saber um pouco mais para onde está esse 1, 2, vai que, né? E a gente vai fazer esse teste agora. Aí eu utilizo um do MakeWord, ó. Isso aqui, ó. Eu também separadinho. Calibração de taxa de fluxo de olo para bambu. Por que eu gosto dele? Porque ele tem -5 a +5. A gente vai abrir e vocês vão ver a diferença. Olha lá, ó. Ficou bonito aqui, ó. -5 até o 0 e depois 1 até o 5. Entendeu? Beleza, fizemos esse teste. Mandamos imprimir. Agora eu vou puxar aqui para mostrar para vocês o meu. Bom, galera, depois que a gente fez, coloquei para vocês a calibração, qual que eu utilizei para ver o flow rate, que é o teste de fluxo. A gente vai agora avaliar. Beleza. O que a gente está avaliando? Que nem depois de a gente descobrir a temperatura ideal de bico, a gente tem que entender se a gente está conseguindo entregar a quantidade de material que está vindo da extrusora para a placa. E é isso que a gente vai avaliar aqui. Porque dependendo de se tiver muita material, vai ficar com aquela sensação, as bordas todas recheadas de filamento. E inclusive vai ter umas que pode estar bem menos. Está faltando material. A gente vai chegar entre a -5 e a +5. Qual está melhor, qual está com uma qualidade superior às outras. Isso é uma forma de a gente lapidar a impressão. Às vezes uma impressão fica legal, mas dá para a gente deixar ela cada vez melhor. E isso que eu estou fazendo esses testes, tá? Agora aqui, ó, na placa, coloquei aqui para vocês verem. Eu fiz uma outra. Ó, a nossa referência aqui é de 0. Ó, até caí a plaquinha. E o resto é negativo para baixo e positivo para cima. Vamos ver se dá para olhar. Ah, aqui fica ruim.
Aí, ó. Vou fazendo assim para vocês verem mais ou menos, ó. Mas se for olhar aqui, eu vou colocar uma foto para vocês aí de como ficou isso aí, para a gente olhar. Vocês vão reparar, ó, que o menos 5, o menos 4, o menos 3, eles estão com um monte de material na lateral, tá? O menos 1, olha lá, você ainda tem materialzinho na borda. Aí você percebe que o 0 e o 1, eles já são diferentes, ó. O 0 tá com um pouco melhor de brilho na lateral e o 1 até se pá um pouco melhor também. Agora o 2, o 3 e o 4 já mostra excesso. Então, depois de avaliou isso, já sabe que entre o 0 e o 1, ó, não virou negativo, tá? O 0 e o 1 tá entre a melhor qualidade e a melhor extrusão que tá acontecendo. Beleza. Até aqui nós fizemos teste de retração, secagem, teste de retração de novo. Fizemos agora o teste de temperatura. Já descobrimos que a 230 é o melhor para o filamento branco que a gente pegou. E agora no teste de fluxo descobriu. Vou fazer o teste como 0. Ele vai poder ficar no mesmo então. E mostrou que, ó, independente da mudança, o 0 ainda acabou sendo o melhor entre eles. Ainda existe uma última etapa que é o Pressure Advantage. Esse também eu fiz e já deixei o valor salvo no perfil, mas ele merece uma explicação mais detalhada. E eu não vou me aprofundar nele agora nesse vídeo. Em breve vou trazer um conteúdo específico só falando dele, para interpretar os testes e como que a gente escolhe o valor correto, tá bom? Mas por hora, ó, através do que a gente já tem, a gente já consegue entregar um resultado superior a qualquer coisa em questão de PSG. E daí vocês vão ver como é legal, só de eu mexer nesses detalhes, como já melhorou o reteste do retração. Galera, e agora o final do vídeo para a gente comparar. Lembrando, a gente fez o teste de retração primeiro, fizemos uma secagem de filamento alternativa, a gente usou a própria impressora com uma caixinha de papelão tampando o filamento e aproveitando a temperatura da própria mesa. Isso é uma forma alternativa de secar. Quem tiver uma secadora, eu tenho certeza que é muito melhor. Depois, em alguns próximos vídeos, eu trago uma outra secadora que eu tenho, que eu fiz com um aquecedor, que também faz um papel parecido, mas não é uma secadora oficial. Eu tenho, já tá para vir minha secadora, que eu comprei já faz uns 2 meses quase. Eu comprei junto com a minha Cobra X. Então, na hora que ela chegar, que eu vou conseguir testar essa questão da secadora em relação aos filamentos, tá? Aí, agora, teste final. Ó, esse era o primeiro. Olha quantos strings. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais a luz. Olha quantos strings, ó. Olha as alterações de deformidade em volta da peça, ó. O excesso de material, tá? Isso é depois da secagem. Ele continua com string, mas olha quanta. Só que as peças já melhoraram a qualidade, olha lá. Começou a ficar a aparentar mais os desenhinhos, olha lá. Isso. E esse aqui é a peça após calibração. Você vê que ela já melhorou, ela já não tem os strings, tem pouquíssimos. Ela já melhorou a umidade e os desenhos dela foi ficando mais uniforme aqui na beiradinha. Você vê que dá para contar até os fiozinhos. É difícil, né, galera? Olha lá, agora sim. Entendeu, galera? São detalhezinhos que faz toda a diferença, assim. Então vocês viram todo esse processo. Agora, você percebe que às vezes o problema não é sempre só a umidade, mas sim uma calibração bem feita. Pelhar tem a fama de colocou, imprimiu, dá certo. Mas PSG acaba tendo que ter uma necessidade desses detalhes aí. Galera, vocês viram que é diferente, né, de começar a falar sobre esses testes, tudo, que o povo acha que é uma coisa difícil, absurda. Não é não. Depois você pega a manha, acostumou a ver, vai ser uma coisa que você vai fazer toda vez. Eu falei, ó, teste de filamento, eu faço toda hora, ó. Aqui, ó, faço toda hora.
Por quê? Isso aqui é de TPU, ó. Por quê? Porque eu faço. Deu pra perceber, galera? Ó, como é mole. Por que eu faço? Para ver o ideal. Porque se você tá gastando muito com bico de temperatura, vai ficar uma feia a peça, entendeu? Mas quando você sabe exatamente qual que é, você colocou, ela vai ficar bonitinho, vai dar certinho. Tá bom? Galera, se esse vídeo te ajudou, deixa um like. Porque eu quero trazer a calibração completa depois com PLA, TPU, ABS, vários dos materiais. Mas eu fiquei pensando sobre esse negócio do Pressure Advancing. Eu vou acabar fazendo um vídeo mais focado neles. Explicando como que avalia. Porque eu acho que é o que dá mais dificuldade pra galera. Tá bom? Aqui quem fala é André Rino. Tamo junto. Se inscreve no canal Rinotech. É nóis. Valeu!